Paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o pastor Alexandre Martins e eu estou aqui iniciando com você um módulo de 10 aulas sobre discipulado cristão, tá bom? Primeiro quero falar sobre a preocupação que eu sempre tive e que me levou a escrever esse manual do novo convertido, que é um manual de discipulado cristão. Quero dizer aos irmãos que desde que iniciei a minha carreira cristã, há 22 anos atrás, eu sempre tive uma preocupação com aquelas pessoas que aceitam Jesus na igreja e elas não permanecem depois que confessam a Cristo, elas frequentam a igreja por um tempo e depois acabam deixando a igreja. E eu descobri que grande parte dessas pessoas, elas não permanecem na igreja por causa que não participam de um discipulado, que é aquele estudo que vai te ensinar os princípios da vida cristã, qual o seu comportamento a partir de agora, e vai lhe ajudar também a aperfeiçoar a cada dia mais o seu relacionamento com Deus. Então, eu sempre tive essa preocupação e, baseado nisto, eu escrevi este manual. Quero dizer a vocês que existe uma pesquisa que foi feita e essa pesquisa comprovou que a 90%, cerca de 90% das pessoas que não fazem discipulado, elas não conseguem ultrapassar 5 anos na sua carreira cristã sem se desviar. Ou seja, 90% das pessoas que não fazem discipulado, elas se desviam dos caminhos do Senhor antes de completar 5 anos como cristão, servindo a Deus. Porém, uma porcentagem muito grande de pessoas que, fazendo discipulado cristão, elas conseguem ultrapassar os primeiros 5 anos da sua carreira cristã sem se desviar. Isso é muito importante, porque esses primeiros 5 anos é o período onde a pessoa ela vai estar em fase de amadurecimento. Então ela vai sentir uma certa insegurança, muitas vezes. Ela vai estar um dia mais animada, outro dia mais desanimada, um dia com muita convicção do que ela quer neste caminho, outro dia com algumas dúvidas. Então, o discipulado ele é importante para trazer esse amadurecimento, essa firmeza, para que esta pessoa seja constante e ela não fique pensando em voltar para trás, tá bom? Então, eu escrevi esta apostila e é baseado nela que eu vou fazer esse estudo de 10 aulas com os irmãos, tá? E esse manual, ele tem por nome Manual do Novo Convertido. Nós vamos falar de atitudes que você deve tomar depois que você confessa a Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Então, você deve fazer essa pergunta. Eu confessei Jesus como meu Salvador. E agora, o que eu faço? Para onde eu vou? Como seguir esse caminho? Então nós vamos falar de atitudes que vocês devem tomar depois que você confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, nesta primeira aula de discipulado, eu quero responder a seguinte pergunta: por que o homem precisa aceitar Jesus para ser salvo? É possível que algumas pessoas estejam se perguntando isso. Mas por que quando a gente vai na igreja evangélica, na igreja cristã, as pessoas convidam a gente para aceitar Jesus como Salvador, para se entregar a Cristo? A expressão correta seria para confessar a Jesus como Salvador. E aí nós vamos ver o porquê disto, tá? Romanos capítulo de número 10 e o versículo de número 9, a Bíblia diz assim, Romanos capítulo 10, versículo 9, a saber,
se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, por que nós fazemos o apelo? Por que nós convidamos as pessoas para confessar a Cristo? Porque a Bíblia está dizendo que se você confessar com a sua boca, crer no seu coração, e você verbalizar, você confessar com a sua boca que Jesus é o Filho de Deus e ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Se você crer e confessar que Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, você será salvo. Então, é por isso que nós fazemos o apelo, tá? Para falar desse assunto, porque o homem precisa aceitar Jesus para ser salvo, eu quero falar aqui primeiro sobre a criação do homem, que está em Gênesis, capítulo de número 1 e o versículo de número 26. A Bíblia mostra a criação do homem. Está escrito assim: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Tá? Então, aí no slide você deve estar observando que está a sigla GN 1.26. Toda vez que você vê uma sigla dessa, ela está se referindo a um determinado livro da Bíblia. Então, esse GN é uma expressão, é uma abreviação do livro do Gênesis, tá bom? Então, o que nós estamos lendo é Gênesis capítulo 1, versículo 26, que mostra Deus criando o homem. Ainda do capítulo 2 e o versículo de número 7, a Bíblia diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e sobrou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, qual o propósito para o qual Deus criou o homem? Deus criou o homem com o propósito de se relacionar com ele, para que houvesse um relacionamento entre o Criador e a sua criatura. E para que esse relacionamento fosse bom, Deus então criou o Jardim do Éden para colocar esse homem, Deus criou os animais, Deus fez separação entre a terra e as águas. Tudo que Deus fez foi por causa do homem. Deus não fez o homem por causa do restante da criação. Pelo contrário, Deus fez o restante da criação por causa do homem. O homem, ele é a coroa da criação de Deus. E ele recebeu de Deus a responsabilidade de dominar sobre a criação, de governar, de cuidar de toda a criação e também a responsabilidade de multiplicar sobre a face da terra. Porém, meus irmãos, esse relacionamento que começou muito bom, ele foi prejudicado por causa da queda. Porque quando o homem peca, quando ele come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus havia proibido comer esse fruto, então esse homem, ele foi excluído da presença de Deus. A Bíblia diz no capítulo de número 3 do livro do Gênesis e o versículo de número 23, a Bíblia diz: o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Então Deus expulsou Adão do jardim do Éden, o tirou do jardim do Éden por causa da desobediência, por ele ter desobedecido e ter comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a queda, ela interrompeu o relacionamento entre Deus e o homem, um relacionamento que era tão agradável, e o homem passou a não ter mais o direito de comunicação com Deus. Paulo, escrevendo em sua carta aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, ele deixou bem claro: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
Aí você pode perguntar, mas se Adão pecou, por que Paulo disse que todos pecaram e excluídos estão da glória de Deus? Porque Romanos capítulo 5 e o versículo 14 também diz que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Ou seja, os homens herdaram de Adão, que é chamado de pai da raça humana, herdaram o pecado original na sua natureza. O homem, ele já nasce com uma natureza pecaminosa. Por isso, no Salmo 51, Davi disse assim: em pecado me concebeu minha mãe. A gente está acostumado a olhar uma criancinha, quando ela nasce, e a gente diz assim, oh, que anjinho, e a gente diz que aquela criança, ela não tem pecado. Ela está em um estado de inocência, sim, mas ela já nasce com uma natureza pecaminosa, com uma tendência a pecar, por causa que nós herdamos isto de Adão. Então, a Bíblia diz que com o pecado, a morte passou a todos os homens. E essa morte não é somente a morte física, é a morte espiritual, ou seja, a separação de Deus. O homem impedido de ter um relacionamento com Deus. Então, na Bíblia Sagrada, a Bíblia diz no livro do Gênesis que Deus então passou a revelar-se apenas a alguns homens que resolveram temê-lo. Então Deus revelou-se a Noé, Deus revelou-se a Abraão, Isaque, Jacó. Se você ler o livro do Gênesis, você vai ver que Deus não se revelava a todo mundo. Deus se revelava apenas aos patriarcas, a homens que decidiram temê-lo. Então, neste tempo, o homem aprendeu que teria que oferecer sacrifício a Deus de holocausto por causa do seu pecado. Isto era feito por intermédio de um sacerdote e de um animal que era oferecido no lugar do pecador. Este é o sistema sacrificial do Antigo Testamento. É importante vocês saberem isso. Se tiver alguma dificuldade para entender essa aula que eu estou dando, assista a ela mais de uma vez. Assista a ela algumas vezes e você vai compreender. Então, conforme o tempo foi passando, o tempo de Abraão, Isaque, Jacó, chegamos em Moisés, a Bíblia diz que Deus institui um sistema sacrificial. E este sistema sacrificial era o seguinte: pela lógica, todo ser humano deveria morrer por causa do seu pecado. Mas Deus é tão misericordioso que Deus aceitava um animal como substituto do pecador. Então essa pessoa que queria se relacionar com Deus, ela tinha que oferecer um holocausto. Tinha que ser um animal sem mancha, um animal puro, um animal que era criado especificamente para aquilo. Ele não podia ter defeito. Então essa pessoa levava esse animal até o tabernáculo e lá o sacerdote imolava o animal, derramando o seu sangue no altar do holocausto, e esse animal estava morrendo no lugar daquele pecador, substituindo aquela pessoa. Só que o sacrifício desse animal, que morria substituindo o pecador, ele não era perfeito, ele apenas cobria o pecado do pecador, mas ele não apagava o pecado. Tá? Além disso, ele também não era oferecido por um homem perfeito, porque o sacerdote era um ser humano tanto quanto os outros. Ele também tinha suas falhas. Então, o que acontecia? Para essa pessoa, para que o ser humano pudesse realmente estar reconciliado com Deus e ter o seu pecado não coberto, mas sim apagado, então precisava alguém perfeito, alguém que não tivesse pecado, oferecer o seu sacrifício em lugar desse homem, oferecer-se em sacrifício como substituto do ser humano. Então, João capítulo 3 e o versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então observe que este texto não se refere à vida física, mas a uma vida na eternidade.
uma vida que você já desfruta dela aqui, quando você confessa Jesus como Salvador, você recebe vida eterna. E a vida eterna, ela consiste em vida de abundância, tanto em durabilidade quanto em qualidade. Então é uma vida que não termina com a morte, porque ela vai continuar no céu, mas ela também é uma vida de qualidade. Você passa a viver uma qualidade de vida diferente. Por quê? Porque através do sacrifício de Cristo Jesus, você foi reconciliado com Deus. Nós somos reconciliados com Deus. E João capítulo 1, versículos 11 e 12, a Bíblia falando acerca de Jesus, ela diz assim: e veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam-lhe, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, quando você confessa Jesus como Salvador, você passa a ser filho de Deus. Antes você era criatura de Deus, agora você passa a ser filho de Deus. Você agora passa a ter um relacionamento com Deus. Jesus, ele veio para quê? Para reconciliar o homem com Deus. Então, quando você confessa Jesus como Salvador, você recebe vida eterna, mas também recebe nesta vida o direito de um relacionamento com Deus, o direito de reconciliar com Deus, tá bom? Então, baseado nisto que eu quero dizer, aí está a razão por que nós convidamos as pessoas para confessarem a Cristo Jesus como Salvador, porque Ele é o único que pode salvar. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, meus irmãos, nós temos muitas coisas a tratar e nas próximas aulas nós iremos tratar, depois que tratarmos na próxima aula sobre quem é Deus, nós iremos tratar nas aulas seguintes sobre as atitudes que devemos tomar depois que aceitamos a Jesus como Salvador. Tá bom? Deus abençoe a todos, um grande abraço, fique firme nesse novo caminho, que Deus continue lhe abençoando em tudo. Até a próxima aula.